que retorna aos palcos nesse final de semana. Começou ontem, segue em cartaz também neste sábado. A peça Lucas da Feira, Sujeito Antes do Mito. Um espetáculo realizado pelo grupo Recorte de Teatro de Feira de Santana. A peça que conta a história do polêmico Lucas Evangelista, que foi eternizado como lenda, mito, herói e bandido, sendo considerado o dono das matas e estradas em torno de Feira de Santana, Cachoeira e cidades vizinhas. Durante a primeira metade do século XIX, Lucas, juntamente com um banditismo social inato e de resistência ao sistema escravista, ganhou reconhecimento na história da Bahia e do Brasil. E sobre esse assunto a gente conversa, a gente está recebendo aqui em nossos estúdios, com muita satisfação, o Hudson Portela, né, ator desse espetáculo, e bate um papo conosco agora. É muito bom tê-lo aqui conosco, Hudson. Bom falar sobre o polêmico Lucas da Feira, e como é que é para você encarar, né, esse desafio na peça, né? Primeiro eu quero falar pessoalmente sobre você e a gente vai destrinchando um pouquinho mais sobre a história. Mas como é que é para você, como é que começou essa empreitada sua de interpretar esse mito que a gente tem, o Lucas da Feira? Bom tê-lo aqui. Bom dia aos telespectadores. Eu tenho um pouco mais eu sou muito bebê na arte da interpretação, tenho um pouco mais de 10 anos como ator, e recebi o convite de Fernando, que é o diretor e escritor da peça, para interpretar Lucas sem saber que faria Lucas. Ele me chamou para fazer a leitura do texto e no meio da troca de papéis lá, você vai fazer Lucas. Eu falei, como assim? E eu não conhecia muito sobre a história de Lucas, assim como muitas pessoas de Feira de Santana. E fui estudar e buscar um pouco mais sobre quem foi Lucas e qual a representatividade ele tem para a cidade. E acabei descobrindo várias versões, várias histórias, olhares. E o que deixou mais interessante essa história, porque a gente, de contrapartida, que eu ouvi algumas pessoas falarem que ele era péssimo, era horrível, já tem pessoas que falam que não, que ele teve uma importância, o papel dele foi importante. Me instigou mais a procurar saber quem era mais Lucas. Pois é, e que lado do Lucas da Feira que é retratado na peça, né? Porque como você disse, até se você der um Google Lucas da Feira, vai aparecer de herói a bandido, vai aparecer que ele é a melhor e a pior pessoa do mundo. O que é que vocês conseguiram identificar dos traços de Lucas da Feira, de personalidade, de caminhos percorridos por ele, que trazem na peça? Assim, a gente tenta na peça trazer ser mais fiel à história dele do que a gente conseguiu colher. Fernando, como historiador, professor de história, também facilitou muito essa nossa pesquisa. Mas a gente tenta ser mais próximo da história e algumas coisas a gente tenta deduzir como o Lucas viveu ali, deduzir por todos os dados que a gente tem. Eu, como ator, Hudson, eu acredito que Lucas não era um cara 100% bom, até pelas condições que ele viveu, pelo que a sociedade ofereceu a ele como possibilidade de viver. Então, eu acredito que ele tenha feito algumas coisas pesadas aí, até para tentar ajudar o povo dele, que não justifica, claro, mas ele teve que encabeçar esse movimento para que algumas situações fossem evitadas hoje. Mas eu creio que a turma dele, o bando dele, teve seus benefícios e ele conseguiu desestruturar muitos padrões, muitas estruturas aí na época que ele viveu. Pois é, eu confesso que eu vi até por coincidência, até não sabia que a Ana Paula estava com essa produção, quando vi isso tempo atrás, um vídeo seu, né, na internet, o pessoal do próprio Grupo Recorte colocou lá no Instagram um trecho da sua interpretação do Lucas da Feira e mostra um pouco isso, aquela raiva, aquele ódio, aquele peso de carregar o que era o Lucas da Feira, para construir a interpretação de um personagem desse. Como é para você como ator, né? Porque, obviamente, ator precisa se despir de quem é para se vestir de personagem. Como é que é esse processo seu de transformação no Lucas da Feira? Antes da peça, na construção, eu busquei conhecer detalhes da personalidade dele. Foi muito difícil colher. Então eu tive que criar esse Lucas baseado em toda a história dele.
como um cara que já cresceu nesse sistema de escravidão, que a mãe, que perdeu a avó no tronco, que a mãe era violentada pelo dono da casa, pelo senhorzinho. Qual a ideia de mundo desse cara? Qual as possibilidades ele tinha, quais ele não tinha. Então, com base nisso, eu fui criando Lucas. E a força que ele tinha para ter criado um bando, para ter se rebelado contra todos esses problemas e tentar mudar um pouco. Por mais que talvez das formas erradas, para alguns, para ele, a verdade era essa. Eu não nasci para ser preso, para viver preso por conta da minha cor. E não vou viver. Então eu tentei criar com base... Assistindo a peça, eu entro no meio da peça. Eu sou Lucas no meio da vida. Tem o Lucas adolescente, eu sou o Lucas jovem adulto. E tem um outro ator que faz o Lucas perto de morrer. Eu assisto a peça toda, trazendo toda essa emoção. Essa raiva, com essa revolta, com essa vontade de transformar, de mudar, e talvez de uma forma violenta, mas tentando beneficiar os meus. E aí eu venho tentando carregar isso, mas também para não ficar aquela coisa tão caricata, tão fera, tão monstro, que talvez alguns disseram que ele tinha, e talvez tinha, de certa forma, para alguns olhos, para algumas óticas. Mas eu tento trazer isso, aquela parte, aquele trecho, é o trecho que ele encontra a mãe sendo violentada pelo coronel. Que ele quer fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele não pode, porque a mãe está ali meio que refém dele. Então é uma raiva misturada com a impotência, e esse caminho é bem delicado de a gente caminhar. Por que você acha que o Lucas se tornou essa figura tão icônica assim? Porque a gente teve, ao longo da história, centenas de milhares de Lucas das Feiras, né? No sentido do que ele viveu, infelizmente, muita gente viveu, né? Em relação a essa questão do momento que a gente tem essa mancha na história do país, que foi a escravidão, e a gente tem uma resistência a essa escravidão, até a sociedade conseguir se livrar disso. Até hoje a gente enfrenta problemas, né? Derivados daquela época. Por que você acha que o Lucas da Feira foi diferente ou de alguma forma atingiu esse, entre aspas, estrelato, essa fama pela resistência que teve? Conta-se, né, alguns dos relatos que a gente achou, conta que ele era refém dos coronéis, né? E que os coronéis criaram Lucas, e era meio que um personagem ali que estava junto com eles e tinha essa vida meio de... Fazer um jogo duplo. Algumas histórias contam isso. Eu acho que pela forma com que ele quis mudar o sistema mesmo. De falar, eu não vou e vou brigar. E aí foi se criando essa história de bando, de grupo, de motim. Então isso meio que rola um burburinho e um conta daqui, um fala daqui. Tem histórias muito pesadas dele. Tem uma das histórias que conta que ele prendeu os lábios da filha de um senhorzinho numa árvore e deixou ela sangrando lá até morrer. Nossa. Então, histórias como essa vão se espalhando. A gente não tinha internet na época, mas o boca a boca, e aí tem aquela coisa do telefone sem fio, né? Diz que ele faz isso, diz que ele faz assim, diz que ele... E corre desse jeito. Dizem que ele desenvolveu uma forma de correr com os 4 membros. Ele se abaixava, ficava mais baixo. Na mata ninguém via ele e ele conseguiu correr mais rápido. E aí são histórias que a gente não tem como comprovar, né? Mas eu acho que por conta disso, esses feitos, uma aqui, uma ali, um disse aqui, e essa história foi crescendo até se tornar quem ele se tornou. Pois é, falando agora sobre o Hudson, você falou que tem aproximadamente 10 anos aí, né? De teatro. E na própria produção aqui da nossa querida Ana Paula, nossa produtora, ela coloca aqui: ator, modelo, fisioterapeuta e analista comportamental. Multifacetário você, né? Como é que cada coisa foi se desenvolvendo na sua vida e como a arte principalmente chegou na sua vida, as artes cênicas chegaram na sua vida? Eu não sou natural de Feira de Santana, eu sou do interior, mais do interior. E eu cresci numa família de psicanalistas. Meus pais, entre as profissões, né, muito estudiosos, meus pais, eles são psicanalistas. Então, já desde a adolescência eu me interessei por pessoas, por observar, por entender um pouco mais.
E meio que nos estudos dele eu estava ali presente, assistindo os filmes, ouvindo sobre as discussões de livros. Então eu já saí de casa assim muito interessado por essa área. Ainda tentei psicologia, acabei indo para fisioterapia. Amo a profissão, pratico ainda, tenho uns 7 anos de fisioterapeuta. E no meio do curso de fisioterapia que eu conheci a arte. E foi meio complicado porque eu pensei em trancar a fisioterapia e viver a arte. Isso por conta do meu pai que me segura calma, né? Assim, respira um pouco. E aí eu segurei e finalizei o curso, mas continuei estudando, fui para o Rio de Janeiro, fiz cursos aqui, Cuca, fiz cursos com alguns professores do Rio de Janeiro aqui também, mas a arte tomou um lugar na minha vida que eu não sabia que era tão forte. Sempre eu cresci no meio, aprendi a tocar instrumentos muito novo, aprendi a tocar bateria com 10 anos, violão com 14, aí depois ukulele, cavaquinho, percussões, cantar. Fiz parte de um grupo de teatro musical aqui durante mais ou menos esses 7 anos, que foi o período da faculdade. E aí depois fui convidado para fazer Lucas da Feira, e aí é onde estou. Mas fiz alguns outros trabalhos, algumas webséries, participei do filme que foi gravado aqui, Porque Eu Te Amei. E aí alguns trabalhos foram aparecendo, fui para a área da publicidade, e aí eu estou nesse meio. Pois é, eu provoquei essa pergunta falando desse fato de você ser multifacetário, porque me parece que com as artes cênicas acontece parecido do que com a música, né? A gente recebe aqui, a gente faz um momento cultural todo sábado, a gente recebe uma série de bandas talentosíssimas, músicos talentosíssimos que falam, não, eu sou músico de quinta-feira de noite a domingo de tarde, mas segunda-feira de manhã cedo, eu tô no batente fazendo outra coisa. Muitas vezes, o que não é só o caso, você disse que gosta muito, que é apaixonado também pela fisioterapia, mas muitas vezes fazendo até o que não gosta para conseguir, obviamente, todo mundo tem contas a pagar, tem boleto para pagar, e nem sempre a arte consegue sustentar isso. Como é que funciona isso no meio teatral, no meio das artes cênicas, no meio do cinema, que você também já enveredou por esse lado e é uma vertente importante nas artes cênicas? Como é que é isso? Por que é mais ou menos como músico, jogador de futebol, né? Tá mais ou menos por aí. Tem que ter talento, mas algumas pessoas precisam contar com uma dosezinha de sorte, da pessoa certa a ver na hora certa, tem tudo isso, né? É aquela coisa de você estar capacitado na hora certa. A sorte eu enxergo assim. Perfeito. Eu tenho que estar estudando e me capacitando para no momento em que eu encontrar alguém que pode meio que acelerar esses caminhos, eu estou preparado. Não adiantaria se eu não tivesse preparado. Então, para mim, tem esse lado da estrela, mas eu vou por esse caminho de estar estudando e me capacitando para no momento que acontecer eu estou preparado. Arte é muito caro no nosso país. É muito difícil fazer arte. E quando eu fui para o Rio em 2017, paguei um curso muito caro do Wolf, e hospedagem e passagem, e foi um curso muito bom, mas não é fácil. Não é fácil. Custa muito, custa do tempo, custa dinheiro, a energia que você tem que dar e persistir se é de fato um sonho. Mas quem vive a arte de forma visceral não consegue desistir. Eu vi uma entrevista da Fernanda Montenegro e ela fala assim, uma repórter perguntando a ela qual conselho você dá para os atores, os artistas. Ela: vá para outro caminho. Desista. Assim, se não for visceral, desista. Agora, se você não conseguir viver sem, lute até o fim. E não vai ser fácil. Então, por cima entre tapas e beijos e choros e tristezas, a gente vai persistindo e tentando um pouco mais, tendo outras profissões. O teatro me possibilitou ir para esse lado da publicidade como modelo, com as propagandas, com os VTs. Esse ano foi um ano muito, muito feliz para mim, graças a Deus. Muitos trabalhos apareceram, trabalhos em cima de trabalhos, mas nem sempre é assim. Nem sempre tem VT, nem sempre tem foto, nem sempre tem trabalho. Então a fisioterapia veio aí com esse lado para mim, para eu conseguir pagar as minhas contas, suprir as minhas necessidades. Mas sou feliz porque gosto também da fisioterapia, me sinto feliz. Eu chego na sala e sempre, de alguma forma, eu falo sobre a minha área de arte. Meus pacientes acabam indo assistir as minhas peças e eu fico feliz por isso também. Mas até então eu estou conseguindo dar com essa vida dupla, tripla, talvez.
Você tem essa meta pessoal de um dia viver tão somente da arte? Você tem algo que almeja, que tem como meta? Eu quero chegar, quero fazer novela, quero fazer filme. Filme você já fez, né? Mas assim, mais filmes. Você tem essas metas traçadas na cabeça? Meu sonho. Se alguém me convidasse hoje para fazer um trabalho, eu sairia daqui direto. De verdade, meu sonho. É muito forte a arte na minha vida. Muito, muito, muito forte. Mas, por conta das obrigações da vida adulta, a gente meio que... Eu abdiquei um tempo, fiquei uns 2 anos, 1 ano e meio antes da pandemia, e o tempo da pandemia, assim, muito, muito desgostoso. Até me afastei, fazia alguns outros trabalhos, mas não era da mesma forma. Mas não consegui. Eu sentia algo faltando. Então tenho, sim, sonhos de participar de novelas, de filmes, de séries. Eu gosto muito do audiovisual, essa coisa da câmera, do detalhe. Eu não preciso ser tão grande, a câmera tá perto, e todo esse ambiente do estúdio. A experiência no ROF foi muito assim. A estrutura da escola é totalmente profissional. Então a gente teve aquela experiência de estar gravando uma novela mesmo. De assistir tudo, de ensaiar tudo e assistir depois e ver, e boom. E o som, uma equipe de 15 pessoas no set, e aquele silêncio. Vamos lá, luz, câmera, rodou. Uma experiência sensacional. E eu voltei do Rio de Janeiro, hoje foi uma das experiências de mais tristeza. No dia que eu entrei naquele avião e estava voltando para a Bahia, e no dia seguinte eu fui atender os meus pacientes. Eu fiquei pensando em fazer aquela vida ali que eu quero para mim. Mas aí, por conta de algumas situações, acabei que voltei e tá tudo certo. Acho que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. A maturidade também dá essa certa tranquilidade e foco. E sobre as metas, né? Sobre isso que você falou. Colocar as metas e caminhar em direção delas. Hudson Portela, muito bom tê-lo aqui, muito bom bater esse papo contigo. A gente deseja de coração que você vá degrau por degrau subindo, e quem sabe, né, como você falou, está preparado na hora certa para pular alguns degraus também. Sim. Faz parte da trajetória, né, desde que seja bem fundamentado em estudo, em preparo. Esse salto pode de fato acontecer. A gente deseja muito sucesso para você, e eu quero encerrar esse papo falando, né, acontece no Cuca às 20 horas hoje, né? Ou como encontrar o ingresso? Pode comprar online, só presencialmente? Só temos hoje, vamos ter uma sequência. Queria que você falasse um pouco das apresentações de Lucas da Feira. Sim, hoje é nosso último dia. Ontem a casa estava quase cheia, sei lá, 85% dos assentos. Ficamos muito, muito felizes. Sim, temos hoje às 20 horas no Cuca. Você consegue comprar o ingresso pelo Simpla, pelo link. É só entrar em contato com a gente no grupo do Recorte de Teatro no Instagram, ou entrar em contato com algum dos participantes do grupo, se você tiver como. Eu no meu mesmo, Hudson Portela, pode me encontrar lá no Instagram. A gente não tem previsão de estar no teatro mais esse ano. Nosso último dia é hoje, então a galera tem que comparecer hoje. E a gente vai ficar muito feliz com a sua presença. Assista, leve sua família, você não vai se arrepender. Pois é, eu gosto muito de histórias assim, viu? Histórias reais, histórias de personagens reais. É muito bacana, porque além do entretenimento, né, que a arte propõe, você tá... É quase que um estudo mesmo, você está estudando sobre a história, você está acompanhando, alguém fez essa pesquisa por você, está te entregando, ensinando, trazendo a história na sua frente ali, você meio que vive aquele período. A arte é maravilhosa por conta disso, né? E a peça traz esses detalhes, assim, tem momentos, cenas que as meninas citam lugares que o Lucas passou, datas, fala um pouco sobre a relação que tem com o nosso momento, com a nossa história. É bem legal, assim, se você estiver atento ao espetáculo, você consegue colher muita coisa da história, coisas verídicas. Maravilha, muito bom tê-lo aqui, todo sucesso para você, viu? Obrigado. Começamos então com o Hudson Portela, ator que interpreta o Lucas da Feira, né? Um dos que interpretam, né? Porque são 3 atores que interpretam o Lucas da Feira no espetáculo Lucas da Feira, o sujeito antes do mito.